Quero falar com você sobre alguns dos outros trabalhos que vocês têm feito na DC. Você está representando um cliente em um dos casos mais malucos que eu já vi. E é um processo judicial, certo? Bem, ela é a ré. É a única ré que eu represento. Todos os outros que eu represento são autores, certo? E de alguma forma, isso está avançando. Vou deixar você explicar esse caso aos nossos telespectadores. Pode seguir, vou ser o mais sucinto possível. É meio complicado. Mas basicamente, a senhora Ali, Janine Ali, estava em um protesto. Na verdade, não era bem um protesto, era uma vigília por crianças que tinham sido mortas em Gaza. Eles estavam lá segurando fotos no prédio Dirksen do Senado. E houve, é claro, um contraprotesto de fanáticos israelenses malucos. E uma dessas pessoas era Kamara Sumrall, que acho eu foi em algum momento líder do capítulo de Washington, D.C., do Betar. O Betar é uma organização extremista violenta que abraça explicitamente a violência contra árabes e palestinos, incluindo crianças. E ela alega que a senhora Ali puxou uma capa que ela estava usando, basicamente uma capa com a bandeira de Israel. Certo. A senhora Ali diz que não fez isso e houve, de fato, um processo criminal no qual ela foi absolvida. O juiz disse que não conseguia concluir, além de qualquer dúvida razoável, que ela tinha feito isso. Mas deixando isso de lado, vamos deixar de lado a questão de ela ter puxado ou não a capa, porque isso é uma complicação extra. Kamara contratou advogados da NJAC. Esqueci o que essa sigla significa. Coalizão Nacional Judaica de alguma coisa, sei lá. Mark Goldfeder é o príncipe herdeiro deles. Eles entraram com uma ação federal. Kamara literalmente alegou que ela puxou a capa e que ela por um minuto ficou um pouco desconfortável e não conseguia respirar. Não por um minuto. Por um segundo, tipo alguns segundos. Quer dizer, apresentou uma ação federal com base numa lei da Era dos Direitos Civis, a seção 1981, que proíbe discriminação racial, como discriminação racial sancionada pelo Estado, e discriminação racial na celebração de contratos, certo? E usou isso de forma independente como fundamento da ação, mas também apresentou várias alegações baseadas na legislação estadual de DC, como ações por danos, tipo imposição intencional de sofrimento emocional, agressão física e coisas assim. Eram ações civis usando essa lei. Então, vinculou a jurisdição a esse estatuto federal, de certa forma federalizando o que normalmente seriam apenas ações em tribunal estadual. Agora, a maioria das pessoas diria isso não vai dar certo. Mas deu, porque eles conseguiram, não vou dizer o que penso do juiz, porque eu não faço isso, especialmente com litígio em andamento. Eles deram sorte com o juiz e ele emitiu uma liminar preliminar em favor de Kamara, dizendo que, outra coisa, você tem que provar discriminação racial, certo? Quer dizer que isso foi discriminação racial. Então ele concluiu que os requisitos da lei tinham sido atendidos, inclusive que puxar a capa com a bandeira israelense foi um ato de discriminação antissemita. Então, E ele disse que o nosso argumento de que isso se aconteceu foi um ato contra o Estado de Israel e não contra os judeus em geral, era simplesmente uma conversa absurda. E disse algo como, se a estrela de Davi estampada numa bandeira branca não representa o povo judeu, eu não sei o que representa. Assim como o símbolo do Islã na bandeira saudita. Não. Quer dizer, outra coisa é que, sabe, ela não conhecia... Bem, na verdade eu não sei se ela conhece Kamara, mas isso não é realmente relevante. Não havia nenhuma evidência de que ela foi até ela e a escolheu como alvo por ser judia. Obviamente foi uma disputa política. E Janine é palestina. Sim. Isso meio que é um fator aqui. Sim. E ela usa hijab, o que eu acho que provavelmente também incomoda mais eles, sabe? Porque eles odeiam muçulmanos mais do que... Mas é isso que eu sempre digo sobre o antissemitismo palestino. Se eles estivessem sendo sitiados e ocupados por chineses, seriam contra os chineses.
Sim, exatamente. O fato de células Palestina deveria contar como um fator atenuante aqui, porque, obviamente, o conflito entre ela e Kamala Sumrall é político. Mas deixa eu só. Bem, na petição emendada, eles incluíram uma história do Oriente Médio que era... Quer dizer, você ficaria de queixo caído. Incluía coisas como, não havia palestinos na região até por volta de 1930, o quê? Quando os árabes hostis enviaram representantes para atormentar os judeus. Era simplesmente, então nós de fato pedimos que isso fosse retirado, dizendo que era algo tão absurdo, sem qualquer precedente ou base histórica. E o juiz também negou isso. Enfim, é histórico. Eles negaram tirado isso para você. Hatchenbar estimação de que não havia árabes. Ele disse algo como, eu não vou levar isso à justiça, sabe? Porque estávamos tentando retratar a disputa, meio que para dar contexto sobre por que Janine ali estava protestando. Certo. Deixa eu resumir isso para o nosso público. Sua cliente, Janine Ali, uma palestina, está basicamente sendo acusada de discriminação racial porque puxou a bandeira israelense que uma mulher estava vestindo e que aparentemente a estava assediando. Não há prova clara de que ela tenha feito isso. Na decisão sobre o pedido de arquivamento, o juiz disse que ela estrangulou a mulher. Mas, essencialmente, o juiz está caminhando para decidir que a bandeira israelense é um símbolo de todos os judeus e que se alguém tocar numa bandeira israelense, pode ser acusado de crime de ódio. Pode ser acusado de um crime. Enquanto isso, se eu sair na rua agora e queimar uma bandeira americana, isso é uma forma de expressão protegida pela primeira emenda. Mas a bandeira judaica é algo especial. Ele disse a bandeira judaica. Ele literalmente disse a bandeira judaica. Sim, mas há algumas coisas que tornam a decisão menos ruim. Primeiro, essa não foi uma decisão sobre um pedido de arquivamento do caso. Então, o juiz tem que analisar os fatos apresentados da forma mais favorável possível à autora da ação. Os critérios são meio que... Você não precisa aceitar coisas que claramente não são verdade, como dizer que não havia palestinos no território que hoje é Israel antes de 1930, coisas assim. Mas algumas pessoas diriam, bem, não, qualquer coisa que a autora alegue. As pessoas aplicam critérios um pouco diferentes. Então, isso ainda está apenas na fase do pedido de arquivamento. Mas ele basicamente disse que é um argumento meio ridículo dizer que isso não tinha a ver com o judaísmo dela. Então, ele claramente está fazendo... Mas a outra coisa é que teremos um júri. E teríamos se prosseguirmos sem recorrer. Estamos tentando decidir se recorremos imediatamente ou se vamos a julgamento. Teríamos um júri. Então, pelo menos, temos isso. Um julgamento com júri é definitivamente melhor do que seja lá o que for isso. Esse juiz é insano. E os representantes legais de Kamala Sumrall também estão chamando isso de bandeira judaica. Quer dizer, coloquem isso no contexto da definição de antissemitismo da IRA, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que agora está sendo transformada em lei em estados como a Flórida, estados onde Israel tem controle sobre o legislativo. Basicamente, eles estão dizendo que não há diferença entre sionismo e judaísmo e que qualquer ataque ao sionismo é, na verdade, discurso antissemita. O que é exatamente o que dizem elementos antijudaicos? Que a maioria dos judeus apoia o sionismo. Então, por que não deveríamos responsabilizar coletivamente os judeus pelos crimes de Israel? Então, escas, tarefa defensiva de IARA. Bem, quero dizer, a definição da IRA, acredito que ela também é internamente inconsistente. Porque diz que é antissemitismo responsabilizar coletivamente os judeus pelo Estado de Israel, mas também diz que é antissemitismo negar que os judeus têm uma conexão especial com o Estado de Israel. Então, essas coisas não são realmente muito... Quero dizer, acho que dá para montar algum argumento sobre como elas seriam consistentes, mas é um pouco forçado.
Sim, quero dizer, o que eles estão tentando fazer está muito claro. E para mim fica claro porque tudo o que eu faço é litigar esses casos em que as pessoas estão essencialmente sendo punidas por ativismo, discurso ou opiniões pró-Palestina. Palestine activism or speech or opinions. It's very clear that there's a concerted attempt on the part of the pro-Israel. É muito claro que há uma tentativa coordenada por parte do lobby pró-Israel, que agora tem um parceiro disposto no governo federal e em muitos governos estaduais, de confundir o antisionismo ou sentimentos anti-Israel com o antissemitismo e assim usar a legislação de direitos civis como arma para silenciar as pessoas nesses temas. E isso é muito disseminado. É usado contra universidades, quando o título 6 é invocado para dizer que as universidades têm de impedir protestos pró-Palestina porque eles seriam antissemitas. Então, sob o título 6, as universidades teriam a obrigação de eliminar a discriminação antissemita. E dizer do rio ao mar seria isso. Quero dizer, houve literalmente casos em que eles argumentaram isso. E alguns tribunais concordaram que o título 2, que se aplica a empresas, está sendo usado contra um dos meus clientes. Meus clientes disseram que Dan Goldman não era bem-vindo na cafeteria deles porque apoia genocídio. E agora o Departamento de Justiça está indo atrás dele e investigando-o por discriminação antissemita, com base no título 2. Ele tem uma rede de 7 cafeterias em Nova York. Atende muitos judeus todos os dias. Ele claramente não disse que judeus não eram bem-vindos. Ele disse que Dan Goldman não era bem-vindo. E você tem o direito de impedir que pessoas entrem no seu estabelecimento porque não gosta das opiniões políticas delas. Assim como você poderia dizer que Hitler, se ainda estivesse vivo, não poderia entrar na sua cafeteria. Você também pode dizer que Dan Goldman ou Netanyahu não são bem-vindos na minha cafeteria. Mas há setores muito poderosos que estão usando como arma leis criadas para proteger minorias e simplesmente distorcendo essas leis, basicamente virando-as de cabeça para baixo para proteger os sionistas de terem que ouvir coisas que ferem seus sentimentos. E quando você fala de elementos muito poderosos, a pessoa no Departamento de Justiça que abriu a investigação contra o seu cliente, Parviz Mohammad Khalaf. Esse é o seu cliente. Qual é a cafeteria dele? Poética. Poética. Em nome de Dan Goldman, que é um representante democrata, progressista, mas ultra-sionista, fanaticamente sionista e ultra-rico, que está simplesmente reclamando de antissemitismo porque perdeu numa primária democrata e acabou. E ele é uma pessoa tão presunçosa. Mas quem chefia a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça é Harmeet Dillon. E o escritório Harmeet Dillon Law está atualmente representando um agente estrangeiro israelense, registrado em nível federal, chamado Show Faith by Works. É um grupo evangélico que está sendo pago pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel para fazer segmentação geográfica de mega-igrejas evangélicas em 3 estados e pagar influenciadores evangélicos para promover o sionismo cristão no mundo todo, entre as massas protestantes. O escritório dela agora é administrado pelo irmão dela, enquanto ela dirige a divisão de direitos civis. Então, basicamente, toda a divisão de direitos civis está sendo usada como arma por Israel. E, ao mesmo tempo, eles não acreditam que qualquer outra lei de direitos civis, precedente ou qualquer outra coisa, se aplique a pessoas negras, pessoas pardas ou outras minorias. Não, quero dizer, o Departamento de Justiça inteiro agora está ali só para, acabar com a vida de baristas por usarem broches de melancia, basicamente. É nojento. É completamente o oposto do que a Lei dos Direitos Civis pretendia fazer. Então, de certa forma, você está vendo os bastidores de como o governo Trump funciona. E imagino que você tenha confrontado o governo Biden por outro ângulo. Mas agora que está enfrentando esse governo, nesses casos relacionados à Palestina, a Israel-Palestina, até que ponto Israel controla este governo e o governo dos Estados Unidos, com base no que você está vendo ao lutar nesses casos?
I mean, it looks like basically entirely. I mean, as I Quer said, dizer, why parece que the praticamente por DOJ's completo. main, Como eu disse, por que o principal objetivo do Departamento de Justiça agora é arruinar a vida de universitários que dizem do rio ao mar, enquanto ignora violações gravíssimas de direitos civis cometidas contra árabes, palestinos, judeus e outros grupos também? Obviamente é porque estão fazendo o jogo de Israel. E Israel está apavorado porque está perdendo apoio nos Estados Unidos. Eles não são muito inteligentes? Na verdade, porque quanto mais fazem isso, mais estão virando as pessoas contra eles. Mas estão se esforçando bastante. Hoje mesmo eu tuitei sobre essa nova série chamada O Bombardeio do Vulcan Am 103. Começamos a assistir e eu pensei, isso é só propaganda israelense. This is just Israeli propaganda. Like there's a scene where they're talking about. Há uma cena em que eles estão falando sobre quem poderia ter feito o atentado contra o avião que acabou pousando por causa do PLP, PFC. E alguém diz, recebemos uma pista de que foi o Mossad, e todos caem na gargalhada, tipo, isso é tão ridículo. Aí alguém fala, mas existe uma pista real sobre a Frente de Libertação da Palestina. Eles odeiam Israel e todos os seus aliados, são um braço do Irã. E eu fiquei tipo, essa é a propaganda mais descarada que vi em bastante tempo. Então acho que os esforços são realmente concentrados para fazer os americanos continuarem apoiando Israel. E eles vão, quer dizer, a propaganda, seja lá o que for. Todos aqueles, há inúmeros programas israelenses, Fauda ou coisa assim. Fauda É apenas uma fábrica sem fim, mas obviamente não está funcionando. A maré da opinião pública se voltou completamente contra Israel, e eu diria de forma permanente, pelo menos entre a base do Partido Democrata e a base do Partido Republicano. No longo prazo, a situação não parece boa. Só lhes resta a força. Por isso, os litígios se tornam muito mais importantes para eles, junto com o assassinato. Mas E quer dizer, eles vencem mais do que eu gostaria. Sabe, obviamente, há cerca de um ano eu tinha mais esperança de que os tribunais, de certa forma, protegessem nossos direitos. E não é um cenário único, há algumas decisões boas e algumas ruins, mas há mais decisões ruins do que eu esperava. E qual é o problema com os tribunais? Será que os juízes são ideologicamente sionistas? Ou simplesmente não entendem a questão? Ou se curvam ao governo? O que é? Quero dizer, em muitos casos, são as três coisas, não no mesmo juiz, claro. Mas, por exemplo, houve muitos casos muito bons em tribunais distritais, ou seja, o nível mais baixo da Justiça Federal, envolvendo pessoas como Mahmoud Khalil que tinham sido colocadas em detenção migratória e que tentavam deportar por causa de seus discursos ou ativismo pró-Palestina. Quase todas as decisões iniciais foram boas. Elas disseram que o governo claramente está colocando essas pessoas em detenção e tentando deportá-las por discursos protegidos pela primeira emenda. Não pode fazer isso. Mas recentemente houve uma série de decisões ruins em tribunais de apelação, e elas se basearam na questão da jurisdição. Esses tribunais entenderam que há uma disposição na Lei de Imigração, a INA, e ela é redigida de forma um pouco ambígua. E então eles disseram basicamente que você tem que passar por todo o processo de imigração antes de poder recorrer aos tribunais federais. Eu acho isso absurdo, especialmente em casos ligados à primeira emenda, porque pode levar anos até isso ser concluído. E durante todo esse tempo você vai ter medo de dizer certas coisas, porque pode ser punido por isso. E isso tem um efeito inibidor sobre outras pessoas. Todo o propósito do habeas corpus é que, se seus direitos constitucionais estão sendo violados por um governo estadual ou por outro braço do governo, você pode recorrer imediatamente aos tribunais federais. E isso é ainda mais horrível. Talvez horrível seja uma palavra forte demais, mas é perturbador, porque os tribunais de imigração não são tribunais de verdade. Eles fazem parte do Departamento de Justiça, fazem parte do Poder Executivo. Então, essencialmente, você está sendo processado pela mesma entidade
que está julgando o seu caso. E os juízes de imigração podem ser removidos pelo procurador-geral, que essencialmente é o promotor. Então, eles vão ter incentivo para fazer o que a acusação quer. Então, a ideia de que você não tem nenhum recurso aos tribunais federais, enquanto há tanto em jogo, quer dizer, para alguém como Mahmoud Khalil, que é refugiado, um refugiado palestino, que tem esposa e filho aqui, e você não tem como recorrer aos tribunais federais enquanto o seu recurso está em andamento e pode até ficar preso durante esse período. Isso é simplesmente absurdo. Como é que vocês podem vocês falam no documento americano árabe à discriminação? Bem, sinceramente, a melhor coisa que as pessoas podem fazer é doar, porque é assim que realizamos nosso trabalho. Somos totalmente financiados por doadores, em sua maioria doadores da base, e você pode doar em adc.org. Também aceitamos cheques, transferências bancárias, qualquer coisa. Então essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Abed Ayoub, presidente da ADC, e meu advogado no nosso processo contra o secretário do DHS, Mark Wayne Mullen, no qual buscamos uma declaração judicial e uma medida cautelar pela busca e apreensão ilegal dos meus dispositivos. Muito obrigado por se juntar a nós no The Grey Zone. Obrigado, Peter Hasbed. Ksasa.